Nada foi em vão. Deus está prestes a te mostrar o motivo de cada lágrima. Você já se perguntou por que certas coisas precisavam acontecer do jeito que aconteceram? Por que você teve que passar por noites longas, dores silenciosas e momentos em que parecia que o próprio céu havia se calado? Talvez tenha se perguntado onde estava Deus quando tudo desabou, quando o chão sumiu debaixo dos seus pés e o coração pesava como se carregasse o mundo. Mas e se eu te dissesse que nada disso foi em vão? Que cada lágrima que caiu teve um propósito tão específico que só o próprio Deus poderia escrever? Hoje você vai entender o que ele tem tentado te mostrar há tempos, mas que só se revela a quem resiste até o fim, a quem continua acreditando mesmo quando o silêncio parece ensurdecedor. Existe um momento em que a dor se transforma em direção, e é exatamente aí que o propósito começa a ganhar forma. Talvez você ainda não veja, mas há um motivo para cada perda, para cada pessoa que saiu da sua vida, para cada oração que pareceu sem resposta. Há um propósito escondido até nos dias em que o desespero te visitou, porque Deus não desperdiça lágrimas, nem permite quedas sem propósito. O que você chamou de fracasso, Ele chama de construção. O que você chamou de fim, Ele escreveu como começo. E hoje, neste exato instante, Ele quer te revelar algo que muda tudo, o motivo por trás de cada lágrima. Não é por acaso que você está ouvindo essa mensagem. A mesma voz que um dia te levantou do chão, agora está te chamando novamente, não para entender o passado, mas para enxergar o que vem depois dele. Porque há um movimento divino acontecendo, invisível aos olhos, mas poderoso demais para ser ignorado. E quando Deus começa a agir, nada permanece no mesmo lugar. As dores ganham significado, os desertos se tornam pontes e as feridas viram portais para uma nova estação da vida. Quantas vezes você tentou esconder o que sentia? Quantas vezes disfarçou a dor para não preocupar ninguém? Talvez nem você saiba, mas Deus viu cada uma dessas lágrimas. Ele estava lá, mesmo quando você achou que estava só. E o que Ele preparou para este momento não é uma explicação, é uma revelação. Uma resposta que não vem em palavras, mas em transformação. O Espírito Santo quer te fazer perceber que o sofrimento que te moldou também foi o instrumento que te aproximou dele. E se você suportou, não foi apenas por força emocional. Foi porque Deus sustentou você no invisível, mesmo quando você pensava que não aguentava mais. O que vem a seguir não é uma história de dor, é uma história de sentido. E esse sentido começa quando você entende que as lágrimas que um dia te fizeram duvidar, agora serão o testemunho que te fará acreditar de novo. Porque cada gota que caiu dos seus olhos regou o solo onde o seu propósito vai florescer. Nada do que você viveu foi perda, tudo foi preparação. E quem observa de fora pode achar que você caiu, mas Deus sabe que você estava sendo posicionado. Então, se hoje ainda existe dor, saiba que ela não está sozinha. Ela carrega a semente de algo maior, e o tempo de Deus está prestes a te provar isso. Quando Ele diz espere, não é demora, é precisão. Quando Ele permite o choro, não é abandono, é lapidação. E quando Ele silencia, é porque está trabalhando onde você não pode ver. Este é o momento em que você começa a enxergar com os olhos da fé, e não mais com os olhos da dor. Porque nada foi em vão, absolutamente nada. Cada lágrima que caiu foi contada, cada ferida foi registrada, cada oração foi ouvida. E agora, o mesmo Deus que te viu chorar está prestes a te mostrar o motivo de cada uma dessas lágrimas. Ele vai transformar tudo o que te fez sofrer em algo que vai te fortalecer. Ele vai usar o que te feriu para te guiar. Ele vai te provar que o caminho que parecia errado estava apenas te conduzindo ao destino certo.
E quando você entender isso, o peso vai embora, e o que sobra é a certeza de que tudo tinha um propósito maior. Este é o seu despertar, o instante em que a alma entende que o que doeu também ensinou, que o que partiu também abriu espaço, que o que se perdeu também libertou. E agora, diante de tudo o que viveu, Deus te chama a respirar fundo, erguer a cabeça e se preparar. Porque Ele está prestes a te mostrar o motivo de cada lágrima. E quando isso acontecer, você nunca mais verá sua dor da mesma forma. Você já percebeu como a dor tem o poder de nos calar? Não apenas a dor física, mas aquela que não se vê, a que mora no peito, escondida por trás de sorrisos forçados e respostas automáticas de "tá tudo bem". É uma dor silenciosa, mas profunda, que rouba o brilho dos olhos e faz o tempo parecer mais lento. A verdade é que muitos olham para você e enxergam força, mas não imaginam quantas vezes essa força foi apenas a capa de uma alma cansada. E ainda assim, mesmo quando você quis desistir, algo dentro de você te impediu. Esse algo não era acaso, era Deus. Ele te segurou por dentro quando tudo por fora dizia que não dava mais. Há feridas que o tempo não cura porque não nasceram para ser esquecidas, nasceram para ser entendidas. E é por isso que, mesmo depois de tantos dias tentando se recompor, há momentos em que a lembrança volta e o peito aperta de novo. Mas o que você precisa entender é que cada lágrima que derramou foi um grito da alma pedindo direção. E Deus ouviu. Mesmo quando você achou que Ele não estava ouvindo, Ele estava te moldando em silêncio. O silêncio de Deus não é ausência. É o tempo em que Ele prepara respostas que só o amadurecimento pode compreender. Você orou, esperou, acreditou, e quando as respostas não vieram, o desânimo tentou se instalar. Mas o que parecia demora era apenas o tempo necessário para que o propósito tomasse forma. Porque se Deus tivesse te entregado antes, você talvez não estivesse pronto para sustentar o que pediu. A dor que te fez chorar era, na verdade, a ferramenta que te preparava para o peso da bênção que viria depois. Deus nunca desperdiça sofrimento. Ele transforma em sabedoria. Há momentos em que Ele nos permite ser quebrados, não para nos punir, mas para reconstruir com alicerces mais firmes. Quando tudo desmoronou, você não percebeu, mas Deus estava removendo o que não podia mais sustentar o novo que Ele queria edificar. A dor foi o martelo que derrubou o que era frágil para dar espaço ao que é eterno. E é nesse processo que muitos se perdem, porque confundem lapidação com abandono. Mas a verdade é que o fogo que te queimou também foi o mesmo que te purificou. Você se perguntou onde Deus estava quando as portas se fecharam, mas talvez não tenha percebido que Ele foi quem fechou. Porque algumas portas não se trancam por maldição, mas por misericórdia. Ele viu o que você não viu e te impediu de seguir por um caminho que te afastaria do que realmente era teu. Foi amor o que você chamou de perda. Foi cuidado o que você chamou de rejeição. Foi proteção o que você chamou de solidão. E agora, olhando para trás, talvez comece a entender que havia um propósito escondido dentro de cada dor. A dor te fez parar, e ao parar, você ouviu o que o barulho do mundo te impedia de escutar. Foi na pausa que Deus falou. Foi no cansaço que Ele te ensinou a depender. Foi na perda que Ele te ensinou a confiar. E é justamente esse o segredo que muitos ainda não entendem. Deus fala mais no silêncio do que na euforia. Ele se revela quando tudo parece quieto, quando o coração está despido e vulnerável, porque é nesse ponto que a alma se torna solo fértil para ouvir. Talvez você ainda sinta o eco das lágrimas dentro de si e ache que Deus se esqueceu. Mas Ele está mais perto agora do que nunca. Ele conhece cada detalhe da dor que você esconde e não está indiferente a ela.
Ele só está te conduzindo a um lugar onde o choro se transforma em propósito. E quando você olhar para trás, vai perceber que as dores que mais doeram foram as que mais te ensinaram. A dor oculta não é sinal de fraqueza. É o ponto onde a transformação começa. Porque é só quando algo dentro de nós se parte que a luz consegue entrar. E essa luz que entra é o próprio Deus, iluminando os cantos escuros da alma e mostrando que até o sofrimento tem sentido quando se coloca nas mãos certas. Então, não amaldiçoe o processo. Não despreze o tempo da espera. Há algo sendo moldado dentro de você, algo que ainda não está pronto, mas que será o testemunho mais forte da sua vida. O que hoje dói, amanhã vai fazer sentido. E o que agora te pesa, em breve será a prova viva de que Deus nunca te deixou, apenas te preparou. O silêncio que te assustou era a voz dele dizendo: "Filho, confia, eu sei o que estou fazendo." E quando essa voz ecoa, mesmo em meio à dor, ela traz uma paz que o mundo não entende. Porque é nesse ponto, no meio da dor oculta, que começa a nascer o propósito revelado. Há uma ordem invisível no agir de Deus que os olhos humanos não conseguem enxergar. O que para nós parece caos, para Ele é precisão. O que parece atraso é tempo exato. E o que parece dor é instrumento de lapidação. O padrão divino nunca segue a lógica do homem. Enquanto buscamos atalhos, Deus constrói caminhos. Enquanto pedimos pressa, Ele trabalha em silêncio. E é nesse silêncio que a obra mais profunda acontece, porque Deus não precisa provar nada. Ele apenas cumpre o que prometeu, no tempo perfeito que estabeleceu. Quando olhamos para a vida, é fácil enxergar os fragmentos e achar que nada faz sentido. Mas Deus nunca olha pedaços, Ele vê o quadro completo. As peças que hoje parecem desconectadas um dia se encaixam. E você entenderá que tudo o que Ele fez teve uma razão. O problema é que queremos entender antes do tempo, e o tempo de Deus não se explica, se confia. É por isso que Ele permite demoras, voltas, pausas e portas fechadas, porque cada movimento dele carrega um propósito que vai além do que a mente alcança. Nada em Deus é improviso. O que parece um desvio é, na verdade, o trajeto certo. Pense em José, vendido pelos próprios irmãos, traído, esquecido, preso injustamente. Aos olhos humanos, parecia o fim, mas aos olhos de Deus, era o processo. Cada injustiça foi um passo rumo ao trono. E se José não tivesse passado pelo fundo do poço, não teria estrutura para governar o Egito. O padrão divino é esse. Primeiro Deus permite que você desça, para depois te levantar diante de todos. Olhe para Jó. Tudo foi tirado, tudo desmoronou. Família, saúde, bens, honra. E mesmo quando tudo parecia perdido, Deus estava ali, observando a fidelidade de um coração provado. O mesmo Deus que permitiu a tempestade foi o que escreveu a restauração. Jó perdeu tudo, mas terminou com o dobro. Porque o padrão divino nunca termina em perda, sempre termina em restituição. O que parece ruína aos olhos do mundo é, na verdade, o solo fértil, onde Deus planta um novo começo. Há uma frase que poucos entendem, mas define tudo. Deus trabalha de trás para frente. Ele já sabe o resultado antes de começar a agir. Enquanto você se preocupa com o agora, Ele já viu o amanhã. Ele não está tentando resolver o seu problema. Ele já resolveu. Apenas te conduz ao ponto certo para ver o cumprimento. Por isso, não há coincidência. Há propósito. E quando você começa a ver a vida sob essa lente, até as dores ganham significado. Cada lágrima que caiu, cada não que você recebeu, cada desvio inesperado, tudo fazia parte de um padrão que só Deus entende. Ele nunca desperdiça nada. Até as suas falhas são usadas como lições. Até as perdas são usadas como pontes.
Porque Deus não está preocupado em manter o que é passageiro, Ele está preparando o que é eterno. E o que é eterno sempre exige renúncia, sempre passa pelo fogo, sempre requer confiança total. O padrão divino é que o milagre nunca acontece no conforto. A transformação sempre vem depois da entrega. É por isso que Deus não te dá explicações imediatas. Ele não quer que você entenda, quer que você confie. E é quando você decide confiar, sem ver, que Ele começa a mover o invisível a seu favor. Você ora e acha que nada mudou, mas o céu já está em movimento. O problema é que o agir de Deus acontece num plano que a pressa humana não alcança, e talvez seja exatamente isso que Ele esteja te ensinando agora. Que esperar não é perder tempo, é cooperar com o tempo certo de Deus. Que o atraso não é castigo, é estratégia. Que a dor não é falha, é parte do processo. Deus não erra o relógio, Ele não se atrasa nem se adianta. Ele chega quando tudo está no ponto certo. E quando chega, o que parecia impossível acontece de forma tão natural que você entende que foi Ele desde o início. Você viu um relógio parado, mas Deus estava ajustando o tempo do milagre. E agora, esse tempo está prestes a se cumprir. Porque quem entende o padrão divino não vive mais pelo que sente, vive pelo que sabe. Deus é fiel, e o que Ele começou, Ele vai terminar. Chega um momento na caminhada em que Deus decide mudar a estação. É o instante em que o céu se move, mesmo que a terra ainda pareça parada. O ponto da virada não acontece quando tudo melhora por fora, mas quando algo muda por dentro. É quando o coração cansado finalmente entende que não precisa mais lutar com as próprias forças, porque quem vai lutar agora é Deus. Esse é o momento em que o deserto começa a florescer, e o choro que antes parecia interminável se transforma em louvor. Você já percebeu que as maiores mudanças da vida acontecem nos dias em que nada parece mudar? É porque o agir de Deus não começa no visível, começa no invisível. Enquanto você tenta entender o que deu errado, Ele está ajustando o que precisa dar certo. Enquanto você chora, Ele está regando o terreno do milagre. E quando chega o tempo certo, o que antes te fazia sofrer começa a fazer sentido. Porque o ponto da virada é isso, a transição entre a dor que feriu e o propósito que cura. Há uma força divina que entra em ação quando o coração decide descansar. E é nesse descanso que o impossível começa a acontecer. Deus não se move por desespero, Ele se move por fé. E quando você escolhe confiar mesmo sem entender, o céu interpreta isso como um sinal. O sinal de que você está pronto. Pronto para viver aquilo que esperou chorando. Pronto para receber aquilo que a dor preparou. Pronto para ver com os próprios olhos o que um dia só acreditou pela fé. O ponto da virada acontece de forma silenciosa. Não há anúncio, não há aviso, não há ruído. De repente, as coisas começam a se encaixar. As pessoas certas aparecem. As portas certas se abrem. As respostas começam a chegar. E o que parecia perdido se transforma em direção. Deus nunca esqueceu o que prometeu. Apenas esperou o momento em que o seu coração estivesse maduro o suficiente para entender o propósito. E é nesse exato instante que Ele começa a revelar o porquê de cada lágrima. Aquela perda que te destruiu começa a mostrar o que te libertou. Aquela espera que te desesperava começa a mostrar o quanto te fortaleceu. Aquele silêncio que te confundia agora soa como proteção. Deus inverte a dor. Ele transforma o que machucava em aprendizado, o que te enfraquecia em estrutura, o que te paralisava em movimento. E quando Ele faz isso, não sobra dúvida, sobra gratidão. Você vai perceber que o lugar onde caiu foi o mesmo onde Deus começou a te levantar. Que o tempo em que tudo parecia parado foi o tempo em que o céu mais trabalhou por você. Que as orações que você achava que não tinham resposta estavam sendo respondidas de um jeito que você não via.
Porque Deus não se esquece, Ele apenas prepara. E o ponto da virada é o momento em que a preparação termina e o propósito começa. Deus está te levantando. Você pode não sentir ainda, mas há um vento novo soprando sobre a sua vida. As mesmas mãos que recolheram suas lágrimas agora estão escrevendo um novo capítulo. E quando Ele decide virar a página, nada pode impedir. As palavras que antes falavam de dor agora serão testemunho de vitória. As marcas do sofrimento se tornam cicatrizes de fé. E o que parecia fim se transforma em começo. O ponto da virada não é apenas uma mudança de circunstância, é uma mudança de visão. É o momento em que você para de olhar para o que perdeu e começa a enxergar o que ganhou. Quando entende que Deus nunca te tirou nada, apenas te livrou do que não te sustentaria, que Ele não te atrasou, apenas te protegeu, que Ele não te esqueceu, apenas te moldou. E é aqui que você percebe que a dor nunca foi o fim da história. Foi apenas o prólogo do milagre. Cada noite escura que suportou te trouxe até esse amanhecer. Cada oração feita em silêncio foi o alicerce do que Deus está erguendo agora. E quando o sol começa a nascer depois de tanto tempo nublado, você entende. O choro realmente dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora é o seu amanhecer. O tempo de ver o cumprimento das promessas, o tempo em que as lágrimas dão lugar à colheita. O ponto da virada chegou. Deus está movendo o que estava parado, restaurando o que foi quebrado e reacendendo o que parecia morto. E tudo o que Ele te pede é uma coisa: confia. Porque o mesmo Deus que te sustentou na queda é o que vai te exaltar na subida. E quando Ele fizer, todos verão que não foi sorte, foi propósito. Não foi acaso, foi promessa. E você vai saber, com uma certeza que não vacila, que nada foi em vão. Confiar em Deus é uma das provas mais desafiadoras da fé. Porque confiar não é entender, é descansar mesmo quando tudo parece contrário. É seguir caminhando quando não há estrada, é continuar acreditando quando o coração está cansado. É olhar para o céu em meio ao caos e dizer: eu ainda creio. Confiar é abrir mão do controle, é entregar o volante da vida a alguém que enxerga muito além das curvas que te assustam. É aceitar que Deus sabe o que faz, mesmo quando o que Ele faz não faz sentido algum. A fé que impressiona o céu não é a que nasce no dia da vitória, mas a que permanece viva no meio da incerteza. Deus não se emociona com promessas de confiança, Ele se move diante de atos de confiança. É quando você dobra os joelhos, mesmo sem entender o porquê da demora. É quando continua orando, mesmo depois de tantos ainda não. É quando levanta pela manhã e decide acreditar mais uma vez, mesmo sem ver nada mudando. Esse é o tipo de fé que move montanhas, não porque muda as circunstâncias, mas porque muda quem você é diante delas. Deus nunca prometeu uma vida sem lutas. Ele prometeu presença em meio a elas. E é isso que sustenta quem confia. Quem confia em Deus não é aquele que não sente medo, é aquele que decide continuar mesmo com medo, porque a confiança não elimina a dor, mas dá sentido a ela. E quando você entende isso, o peso diminui, a ansiedade perde força e o coração começa a descansar, porque o mesmo Deus que te conduziu até aqui não vai te deixar no meio do caminho. Confiar é um ato silencioso, mas poderoso. É olhar para o invisível e reconhecer que há um propósito maior. É perceber que o tempo de Deus é diferente do seu e aceitar que a demora dele nunca é castigo. É construção. Quando Deus te pede para esperar, Ele não está te punindo, está te preparando. Porque a bênção antecipada pode virar fardo, o presente fora de tempo pode virar peso, mas o que vem na hora certa carrega leveza, porque vem com a estrutura necessária para ser sustentado. A confiança é a linguagem que o céu entende. Quando você decide entregar algo nas mãos de Deus, Ele não apenas cuida, Ele transforma.
O que você chama de perda, ele chama de lapidação. O que você chama de atraso, ele chama de alinhamento. E quando tudo parece desabar, é aí que ele começa a edificar. Deus não precisa de estabilidade para agir. Ele se move em meio ao caos. E é por isso que confiar é tão difícil, porque exige fechar os olhos e dar um passo quando o chão ainda não apareceu. Mas é exatamente nesse ponto que os maiores milagres acontecem. A fé não é andar quando tudo está claro, é continuar quando tudo está escuro. E é nesse escuro que Deus acende a luz. Ele não pede que você entenda o caminho, apenas que caminhe. Ele não exige que veja o resultado, apenas que confie no processo. E quando você faz isso, o impossível começa a se tornar realidade, não porque tudo muda ao redor, mas porque algo muda dentro de você. A confiança te faz enxergar Deus nos detalhes, no silêncio, nas pequenas respostas, nas coincidências que não são coincidências. Ela te faz perceber que Ele nunca esteve longe, apenas estava esperando você parar de tentar resolver sozinho. Porque enquanto tentamos controlar, Deus observa, mas quando entregamos, Ele age. E é por isso que confiar é tão transformador, porque coloca Deus no centro novamente. Há um momento em que o coração cansado decide descansar, e esse descanso não é desistência, é entrega. É quando você diz: Senhor, eu não entendo, mas confio. Essa é a frase que muda o rumo da história, porque o céu inteiro se move diante de um coração que escolhe confiar em meio à dor. É nesse exato instante que o impossível começa a se alinhar, que o invisível começa a trabalhar, que as promessas começam a tomar forma. Deus não precisa que você entenda o plano. Ele só quer que você confie no Autor. Porque quem confia não precisa ver, precisa apenas se lembrar de quem prometeu. E o Deus que prometeu é fiel para cumprir, mesmo quando tudo parece contrário. A confiança é a ponte que te leva do choro à vitória. E quando você atravessa essa ponte, nunca mais volta o mesmo. Por isso, hoje, escolha confiar. Escolha descansar o coração nas mãos daquele que nunca falha. Escolha acreditar que nada foi em vão. Porque quem confia não perde, amadurece. Quem confia não se atrasa, se alinha. E quem confia nunca é esquecido, porque o próprio Deus se encarrega de transformar cada lágrima em testemunho. Existe um momento em que o barulho da dor começa a silenciar, e o coração finalmente entende que o que parecia caos era apenas o prelúdio da paz. É nesse instante que nasce a calmaria depois da tempestade. Não é a ausência de luta, é a presença da compreensão. É o olhar que já não busca explicações, mas enxerga propósito. É o respirar leve de quem sobreviveu ao vendaval. E agora reconhece que o vento que parecia destruição era, na verdade, o sopro que empurrou para o novo. A calmaria de Deus não chega de repente, ela é construída dentro de nós, aos poucos, como o amanhecer que rompe a escuridão. Depois da tempestade, o mundo parece o mesmo, mas você já não é. A dor lapidou o que o orgulho escondia. A espera ensinou o que a pressa nunca permitiria. E as lágrimas lavaram a alma, até que o brilho voltasse aos olhos. É nessa hora que você percebe: Deus nunca te deixou. Ele só precisava que o temporal terminasse para que você ouvisse sua voz com clareza. Durante a tempestade, tudo parece ruir. Os planos se desfazem, os caminhos se confundem e até a fé vacila. Mas quando a calmaria chega, ela não traz apenas alívio, ela traz discernimento. Você começa a enxergar com maturidade o que antes via com desespero. Percebe que as portas fechadas foram livramentos, que as demoras foram testes de fé e que as perdas foram estratégias divinas para te reposicionar. O que te feriu, te fortaleceu. O que te atrasou, te preparou. O que te quebrou, te moldou. A calmaria não é o fim,
É o início de uma nova estação. É o momento em que a voz de Deus deixa de ser sussurro e se torna direção. Ele começa a revelar o motivo de cada lágrima, não com explicações, mas com frutos. Porque a colheita vem depois da chuva. E se você suportou o temporal, agora vai colher o que plantou com fé. Aquilo que parecia deserto floresce, aquilo que parecia morto revive, e aquilo que parecia impossível acontece diante dos seus olhos. Deus é especialista em transformar ruínas em recomeços. Ele não apaga a tempestade da sua história. Ele a transforma em testemunho. O som do trovão que te assustava agora se torna lembrança da força que você descobriu ter. As lágrimas que caíram agora se tornam sementes de algo novo. E quando o céu volta a clarear, você entende que tudo o que viveu te conduziu até aqui. Nada foi desperdício, nada foi acaso. Cada dor teve um propósito, cada espera teve uma razão, cada silêncio teve um sentido. Agora você está no lugar onde o coração descansa. O tempo da luta deu lugar ao tempo da revelação. Deus não apenas acalmou o vento, Ele te ensinou a atravessá-lo. E quando você olha para trás, percebe que não teria chegado até aqui se Ele não tivesse permitido o que doeu. O que parecia castigo era cuidado, o que parecia fim era recomeço, e o que parecia perda era parte do plano. A calmaria de Deus é diferente da tranquilidade do mundo. Ela não depende de circunstâncias, depende de confiança. É paz que não se explica, apenas se sente. É segurança no meio da incerteza, é força na fraqueza, é certeza mesmo sem respostas. Essa é a verdadeira vitória, chegar ao fim da tempestade com o coração em paz. E quando essa paz chega, o medo se cala, a ansiedade perde voz e a fé começa a falar mais alto. Você já não precisa entender, porque aprendeu a confiar. Já não precisa pedir sinais, porque reconhece a presença. Já não teme o amanhã, porque sabe quem está no controle. E é nesse ponto que Deus sussurra ao coração. Viu como nada foi em vão? Cada lágrima tinha um motivo, cada espera tinha um propósito, e cada queda te aproximou de mim. Agora é o tempo de viver a plenitude do que foi prometido, de deixar o passado em paz e caminhar leve, com o coração limpo e os olhos voltados para o alto. Porque a tempestade passou, mas o que ela deixou foi fé amadurecida, confiança firme e uma história marcada pela graça. A calmaria depois da tempestade é o sinal de que Deus cumpriu o que disse. E o que Ele começou em você, Ele vai continuar. Porque o mesmo Deus que permitiu a dor é o que te levantou, o que enxugou as lágrimas, o que transformou a queda em aprendizado e a ferida em testemunho. Agora respire, o céu clareou, o vento cessou e o que fica é a certeza de que nada, absolutamente nada, foi em vão.